Bom, salve, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Culto no lar é algo assim bíblico, maravilhoso para as nossas vidas. É um momento onde nós temos a liberdade, né, de ficar na presença do Senhor, de aprender mais do Senhor, de forma mais simples, mais aconchegante. Isso é maravilhoso. A igreja primitiva, ela fazia isso, e a palavra de Deus, ela fala lá em Atos dos Apóstolos que ela só crescia, né? Só crescia por causa dessa comunhão. Então a comunhão é algo importante para nós. Amados, essa noite nós vamos falar sobre algo muito importante na vida dos cristãos e algo que às vezes nós estamos deixando de fazer na nossa vida. E isso é algo muito perigoso para o cristão. Abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1, nós vamos ler do 1 ao 11. Livro de Neemias, do 1 ao 11. Neemias é a continuação lá do livro de Esdras. Mas tem que saber onde está o livro de Esdras. Dois trabalhos. Mateus. Tem que achar uma pregação do Neemias. Olha. Neemias o quê? Neemias capítulo 1, versículo do 1. Nós vamos ler do 1 ao 11. Quando a igreja achar, vai falando amém. 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 Ô, igreja afiada, hein? Acharam o livro do Antigo Testamento. Bom, a palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 1, vai falar assim. Tem um subtítulo aqui, né? Que fala assim: Neemias ora por Jerusalém. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando estava na cidade de Suzã, na cidadela de Suzã. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns dos homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando eu ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande, temível, que guarda a aliança e a misericórdia para aqueles com quem amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para que atendas a oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, os teus servos. Faça a confissão dos pecados dos filhos de Israel, aos quais nós temos cometido contra ti. Eu e a casa do meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, e nem os estatutos, e nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, o teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim, eu guardarei e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem. Então, ainda que os teus desterrados estejam em lugares mais distantes da terra, de lá eu ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Este ainda são os teus servos e o teu povo que resgatastes com o teu grande poder,
com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, esteja atento os seus ouvidos à oração do teu servo e à oração do teu servo e a oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontrasse misericórdia diante deste homem. Neste tempo, eu era o copeiro do rei. Amém, amados? Amém. O que você faz quando você está passando por uma situação onde você já reconhece que pelas suas forças você não consegue mais fazer nada, que não tem mais jeito, que é o fim da linha? O que você faz? Né? Neemias, ele estava passando por isso nesse momento. Neemias, ele estava passando por um momento onde ele olhou e falou, mas eu não consigo. Aquilo entristeceu o coração de Neemias, saber como estava a cidade de Jerusalém, de como que estava vivendo o seu povo. E creio eu que no coração dele já sabia que haveria de ser ele o reconstrutor dos muros e da cidade de Jerusalém. O que fazer nesse momento assim, que você acredita que não dá mais? O que fazer? Neemias, através desse texto, ele ensina a cada um de nós que nesses momentos nós devemos buscar a Deus. Quantos de nós que se converteu ao nosso Senhor no momento de dificuldade aqui? Muitos, né? Muitos de nós fomos pela dor. Muitos de nós só fomos buscar ajuda ao Senhor no momento quando a gente se encontrou como Neemias, assim que não dá mais, eu não consigo, já não tem outra saída, aí eu vou procurar a Deus. Neemias está passando por esse momento. E Neemias ele ensina nesse texto claramente para cada um de nós o que fazer no momento de dificuldade. Neemias buscou a presença do Senhor. A palavra aqui, ela fala que Neemias, ele procurou saber. E quando ele soube, ele ajoelhou ali e orou ao Senhor. Jejuou. Ele chorou por Israel. Pela cidade de Judá. Pelo povo de Judá. Em 586 a.C., Judá, ela caiu para a Babilônia. O templo ele foi totalmente destruído e a cidade de Judá ficou em pedaços. Pensa na miséria que aquele povo ficou. O povo de Deus ele foi para o cativeiro, um cativeiro que durou aí aproximadamente nada mais, nada menos do que 70 anos. 70 anos. Né? Acredito eu que o povo, eles estavam cheio de soberba naquele momento, porque toda vez que o povo de Deus achava que tudo que eles tinham e tudo que eles faziam era porque eles eram uns bons da boca, eles caíam. E aqui a palavra vai falar que o povo caiu. Quando o povo caía, Deus permitia que outra nação viesse subjugasse a nação de Israel. E esse foi um desses períodos, entre vários que já teve. E aí o povo ele ficava à mercê de outra nação. E esse povo, ele caiu para a nação da Babilônia. E ele foi levado para um cativeiro que durou 70 anos. Acredito eu que Neemias, ele não nasceu em Judá. Eu acredito eu que Neemias nem conhecia Judá. Porque quando Neemias está falando aqui nesse texto, Israel já estava voltando do cativeiro. Esse período de volta do cativeiro ele foi feito em 3 períodos. Né? Cada um teve uma responsabilidade. E aí, o povo foi levado cativo para a Babilônia,
e um tempo depois a Babilônia caiu para a Pérsia. E aí o rei Ciro, ele lançou um decreto que o povo judeu ia voltar do exílio para a sua terra. Ele ia liberar aquele povo. Uma vez nós já trouxemos um estudo na igreja falando sobre Ciro. O que ele fez? Ele foi um homem que não era do povo de Deus, mas ele agiu em favor do povo de Deus. E ele permitiu que o povo de Deus voltasse do exílio. E isso aconteceu em 3 períodos. E ele liberou esse povo para ir reconstruir Jerusalém. O primeiro período foi enviado Zorobabel, e Zorobabel ele foi enviado para trabalhar na reconstrução do templo. O templo ele havia sido destruído, saqueado, estava em ruínas, e precisava se construir o templo novamente. E Ciro liberou a primeira leva de judeus para ir reconstruir o templo. E foi Zorobabel liderando esses judeus. E lá eles foram e reconstruíram o templo. O segundo período foi com Esdra. Esdra ele vai aproximadamente com mais 1.500 judeus para fazer o que lá? A missão de Esdra era de restaurar o culto ao Deus. O que é restaurar o culto a Deus? Já estava lá pronto o templo, e há 70 anos o povo de Judá ele não sacrificava mais a Deus, porque eles estavam subjugados a outra nação que acreditava em vários deuses, era politeísta, eles acreditavam em vários deuses, e lá só poderia cultuar os deuses dele. Então o povo ficou ali sem prestar sacrifício, sem comemorar a Páscoa, que é a festa que ficou em memorial à saída do Egito, que mais tarde seria a salvação através da graça, que é Cristo, Cordeiro de Deus. E várias outras festas judaicas que eles praticavam em memória para Deus, homenageando a Deus, comemorando alguma passagem da história desse povo com Deus. Eles não faziam mais isso. Judá, ele não prestava mais culto a Deus há 70 anos. E aí, essa segunda leva de judeus, de Esdra, mais 1.500, foi para restaurar o culto a Deus, a Jeová. Tá, Esdra ele foi e fez essa restauração. E voltou. A terceira leva seria com Neemias. Neemias, ele tinha a missão de ir restaurar a cidade de Jerusalém. Neemias, ele ia restaurar a cidade, os seus muros e os seus portões. Porque Neemias, ele se importou. Ele procurou Anani, né? Para saber como que estava Jerusalém. E as notícias que Anani tinha para dar para Neemias não eram nada boas. Ó, Neemias, a cidade está feia. Já foram lá construir o templo, já foram lá e restaurar o culto ao Deus vivo, a Jeová, mas o povo está em grande miséria, em grande pobreza, sofrimento. Neemias, os muros da cidade estão em ruínas. Olha, Neemias, os portões da entrada da cidade, eles estão todos queimados. É triste, Neemias. Neemias, não está fácil, não está fácil a situação de Judá. Jerusalém está em ruínas. E Neemias, ele fala aqui que ele chorou. Neemias, ele chorou quando ele ouviu aquilo. Ele tomou
Ele tomou a dor de todas aquelas pessoas que ficaram lá. Porque a palavra de Deus, se você for se aprofundar mais, eles só levaram as pessoas da realeza. Eles só levaram as pessoas que poderiam agregar algum valor à nação deles. As pessoas que não podiam agregar nada, eles deixaram em miséria, destruíram a cidade, mataram as pessoas, saquearam os alimentos e deixou aquele povo em miséria total. Aquele povo perdeu o culto a Deus. Aquele povo, ele perdeu os seus laços com Deus. Aquele povo começou a entranhar dentro daquele povo que ficou o secretismo religioso. Eles começaram a adorar outros deuses com aquelas nações que estavam ali ao redor deles. Eles já era uma cidade que não tinha proteção. Era uma cidade na qual qualquer um entrava. Não tinha mais muralhas, não tinha mais portões, não tinha mais nada. Eles viviam ao Deus dará. E é muito fácil para eles pegar e deixar de acreditar no Deus de Israel, porque eles passaram por aquele momento, mas eles não se lembravam do que eles haviam feito a Deus, para que Deus permitisse que eles caíssem nessa desgraça. Mas Neemias, ele se importava. Neemias, acredito eu, que ele havia nascido ali, no exílio, mas ele se importava com o povo de Deus. Neemias, ele tinha um chamado. Neemias era um profeta. E Neemias, um grande líder, né? Antes de qualquer coisa, Neemias foi e se ajoelhou e orou. E ele buscou a face do Senhor. Neemias, ele chorou. Neemias, ele se importou com aquelas pessoas. Ele se importou com aquele local santo. Ele se importava com as coisas de Deus. Apesar de, provavelmente, ele nem ter nascido em Jerusalém. Neemias, ele se importava. Primeira lição que nós temos no Neemias é que Neemias, ele queria saber. Neemias, ele procurou Anani para saber como que estava aquele povo, como que estava a cidade de Jerusalém. E Deus, ele quer saber, através da nossa boca, qual é a nossa situação. Tanto é que, quando Jesus iria curar alguém, ele perguntava: o que queres que te faça? Jesus, ele sabia qual era a necessidade da pessoa, qual ele ia promover a cura ou a libertação. Ele sabia, mas Deus, ele precisa saber da sua boca qual é a sua necessidade. E Neemias, ele nos ensina que você tem que querer saber qual é a sua necessidade. É por isso que Deus pergunta para você qual é a sua necessidade. É por isso que Jesus perguntava para o cego, para o coxo: o que queres que eu te faça? Não porque Deus não sabe o que você precisa. Deus sabe o que cada um de nós realmente precisamos. Deus sabe. Deus sonda o mais íntimo do nosso coração, o mais profundo dos nossos sentimentos e pensamentos. Mas através de Jesus e através de Neemias, nós aprendemos que nós precisamos declarar para Deus qual a nossa necessidade. Por quê? Porque você precisa saber qual é a sua necessidade. É por isso que Deus pergunta: qual é a sua necessidade? O que queres que eu te faça? Para que nós saibamos qual é a nossa necessidade. É por isso, amado. Então você precisa saber qual a sua necessidade. E o segundo ponto que Neemias traz um ensino para nós aqui é que Neemias, depois que ele soube sobre Jerusalém, Neemias, ele agiu. Nós precisamos agir quando nós descobrimos qual é a nossa necessidade. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas eu sei bem qual é a minha necessidade. Eu preciso saber da minha necessidade para que eu possa agir. Neemias, qual foi a ação de Neemias?
quando ele soube qual era a necessidade daquele povo, do povo de Jerusalém. Neemias orou e jejuou. Essa é a ação que eu e você precisamos ter nas nossas vidas como cristão. Nós precisamos saber qual é a nossa necessidade. Nós precisamos agir orando e jejuando, tendo comunhão com esse Deus maravilhoso, que vai com certeza atender à necessidade dos seus servos. Porque Deus, ele vai fazer de tudo para ajudar aquelas pessoas as quais o ama, as quais têm relacionamento com Ele, as quais buscam se santificar através dos seus mandamentos todos os dias. Porque pecadores nós somos. Mas depois que você conhece a Deus, você vai continuar pecando, mas você vai procurar se santificar todo dia, até aquele grande dia ao qual Jesus vier te chamar, ou aquele grande dia ao qual Jesus voltar nos céus para todo mundo ver. Vai ser uma luta diária para cada um de nós. Se santificar, se afastar do pecado, né? Fugir da aparência do mal. Neemias só um minutinho que eu me perdi. Neemias, ele agiu. Neemias, apesar de entender que para ele parecia algo impossível, ele não desistiu. Ele orou, ele jejuou e foi procurar a presença do Senhor. O terceiro ensino e a terceira lição que nós podemos tirar desse texto de Neemias que nós lemos é que Neemias tinha comunhão com Deus. Nós precisamos, ter comunhão com Deus. Nós precisamos de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, buscar a presença do Senhor, como Neemias fez. Porque quando tudo parecia acabado, Neemias, ele buscou a presença do Senhor. Quando tudo parecia que era impossível para Neemias, ele foi, orou, jejuou e buscou a presença do Senhor. E esse Deus que é capaz de fazer o impossível na minha vida e na sua vida, ele atendeu às orações de Neemias. Porque está claro aqui que Neemias, ele reconhecia a soberania de Deus sobre a sua vida. Ele reconhecia que Deus, ele amava o seu povo. Nessa oração que ele fez, ele se reconheceu e ele pediu perdão pelos pecados dele e pelos pecados do povo. Neemias, ele intercedeu pelo povo de Israel. Quantas vezes nós temos orado pedindo perdão pelos nossos pecados? A grande maioria dos cristãos hoje, quando vai orar, muitas vezes é para falar: Senhor, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo, ó Senhor, me livra disso, ó Senhor, me dá um emprego, ó Senhor, o meu salário não está fácil, estou precisando de ganhar mais. Essa é a maioria da oração dos cristãos hoje em dia. Não é uma oração como Neemias fez aqui. Ó Senhor, nós pecamos contra o Senhor, o povo de Israel pecou contra o Senhor, mas Senhor, nós somos ainda o seu povo. E Deus, ele não se esquece do seu povo. Mas Neemias nos ensina aqui que para que esse Deus venha a abençoar a sua vida, você precisa ter comunhão com Ele. Você precisa buscar a presença de Deus. Nós precisamos fazer isso. É isso que a igreja precisa fazer. Quantas vezes, você já está até conversando com o pastor, que a minha visão de igreja, quando eu era católico, de igreja evangélica, é que todo dia os camaradas estavam na igreja. Essa era a visão que eu tinha de igreja evangélica.
que todo dia estava na igreja, que era um povo envolvido, que era um negócio maravilhoso. E eu via isso. Eu via isso. Você conseguia distinguir claramente quem que era um crente e quem que não era um crente há uns 10, 15 anos atrás. Você olhava para uma pessoa e falava, aquilo ali é crente. Não sei nem se era, mas parecia. Porque você conseguia distinguir um crente de uma pessoa que estava no mundo, que não conhecia a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Você conseguia. Crente tinha vigília de oração. Crente passava a madrugada orando. Pensa numa coisa maravilhosa, as pessoas buscavam a Deus. O povo era fervoroso. O povo buscava a presença de Deus. O povo orava. E, amados, quanto nós temos orado? Na nossa vida, na nossa igreja, o quanto nós temos tido comunhão com Deus. Você já parou para pensar nisso? A gente começa uma campanha, às vezes pedindo avivamento, pedindo isso, pedindo aquilo, mas o que nós temos feito para que isso venha acontecer nas nossas vidas como igreja? O que nós temos feito? Nós temos feito como esse povo, que é o povo de Jerusalém, que é o povo de Judá, como Neemias, que buscou a presença do Senhor no momento que ele achou que era impossível para ele. Muitas vezes nós olhamos assim, as igrejas hoje, não a nossa, mas parece que o avivamento é algo muito distante, algo assim, quase que impossível de acontecer. Quantos anos e quantas igrejas estão orando pelo avivamento e não acontece o avivamento? Por que será? Será que não está faltando comunhão nossa com Deus? Será que não está faltando aqui na nossa vida como igreja esse relacionamento precioso com Deus? De buscar a face do Senhor, a presença do Senhor como igreja? Amados, a palavra de Deus fala que nós temos que ser o sal do mundo. Nós devemos levar a luz do mundo, que é o Senhor Jesus Cristo, para o mundo. Às vezes eu fico pensando, o que nós temos feito para ser isso que a Bíblia fala que nós devemos ser? Como que está o nosso relacionamento com Deus? Essa palavra, assim, ela falou no meu coração que nós precisamos buscar mais a face do Senhor. Nós precisamos mais ter comunhão com o Senhor. Nós precisamos nos dedicar mais à obra que o Senhor colocou nas nossas mãos, como igreja, como povo do Senhor. Esse povo de Judá era o povo de Deus, é o povo de Deus. Mas a nós, cristãos, foi dado algo maravilhoso. Eles são o povo de Deus. Nós, através da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, somos dados o poder de sermos feitos filhos de Deus. Você parou para pensar na maravilha que é isso? Você é parente de Deus, filho de Deus. Deus é o nosso Pai. Isso é mais do que ser parente. Você é da intimidade de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo. Então, amados, que nós possamos, na nossa vida, buscar mais a face do Senhor. Neemias, ele deixa bem claro para nós aqui, de quais são as nossas atitudes. Quais devem ser, pelo menos, as nossas atitudes diante do Senhor. Se você
creu no Senhor Jesus Cristo, se você está inserido dentro de uma igreja, é porque Deus te colocou ali. Quando você creu na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, foi dado a você e a mim o poder de ser feito filho de Deus. Você é filho de Deus. Que filho que você quer ser? Você quer ser o filho que agrada o pai, ou você quer ser o filho rebelde que só traz problema para o pai? Nós devemos fazer a diferença no mundo. Nós devemos buscar mais a presença do Senhor. Nós devemos nos dedicar mais à obra que o Senhor colocou nas nossas mãos, como igreja, para nós fazermos. A palavra de Deus, ela só tem efeito na nossa vida quando ela confronta realmente a nossa pessoa. A última pregação que o pastor Hernando trouxe nesse domingo foi uma palavra assim que confrontou meu coração. E eu acho que confrontou o coração de muita gente ali dentro da igreja. E isso é valoroso para nós. Quando você entra numa igreja e a palavra, em vez de te agradar, ela te confronta. Ela mexe na ferida. E ele trouxe uma pregação sobre a adoração. Quanto vale a sua adoração para o Senhor? Quanto você tem dedicado a sua adoração para o Senhor? Quanto vale o Senhor para você? Isso confronta. Você tem se dedicado para adorar o Senhor? Ou você adora o Senhor cantando, você adora o Senhor obedecendo, você adora o Senhor com a sua vida? O quanto você tem se dedicado para adorar o Senhor? Qual é o valor de adorar o Senhor para cada um de nós? Isso confronta. Essa palavra, ela confronta. Porque esse homem, ele teve uma atitude diferenciada. Ele teve uma atitude a qual muitos de nós não temos hoje em dia como igreja. Ele teve uma atitude que para muitos é besteira. Para o mundo, orar é perder tempo. Mas Neemias, quando ele soube da situação que estava passando o povo de Judá, ele orou, e chorou, e jejuou. Ele se importou, e ele orou ao Senhor. Ele buscou a face do Senhor. Então nós hoje estamos no mundo inseridos como filhos de Deus. E nós temos que orar. E nós temos que se importar. Orar para nós tem que ser algo diário, todos os dias. Orar em grupo tem que ser algo que nós buscamos também, como igreja. Orar nós já oramos todos os dias, eu creio, dentro das nossas casas, mas nós devemos nos reunir como igreja e orar. Buscar a presença do Senhor. Você quer avivamento? Você quer crescimento espiritual? Você quer crescimento na presença do Senhor? Então, ore. Faça com Neemias. Ore, se importe. Se importe com as almas. Se importe com a igreja do Senhor. Se importe. Essa é a palavra que Deus traz no meu coração e traz no coração de cada um de vocês nessa noite. Eu espero que Deus possa ter me usado nessa noite para falar para vocês a palavra dele. Pelo menos essa é a minha oração. E eu creio que é a oração de muitos aqui. Que Deus possa falar no mais profundo do seu coração. Que Deus, através dessa palavra, da atitude desse rapaz que orou, se importou, e que foi lá e fez alguma coisa pelo aquele lugar santo, pelo aquele povo de Deus. E ele foi lá e ele orou, e Deus deu a vitória para ele e reconstruiu os muros de Jerusalém.
E ele colocou os portões na cidade de Jerusalém. Porque ele tinha comunhão com Deus. Então, se você, como igreja, se colocar diante da presença do Senhor e orar, e buscar a presença do Senhor, eu creio que Deus vai provocar um grande avivamento espiritual na minha vida, na sua vida, na vida da Igreja Batista da Restauração. E que através desse avivamento, nós vamos espalhar a graça do Senhor Jesus Cristo sobre todas essas regiões que estão à nossa volta, Norte Park, Portal da Lagoa, Seminário, que é a salvação, que é Jesus Cristo. Esse é o nosso dever como igreja. Mas para isso, amados, nós precisamos curar as nossas feridas. Nós precisamos buscar a presença do Senhor, para que Deus venha fazer um grande avivamento. Os maiores avivamentos que aconteceram na igreja protestante foi um momento de grande dificuldade. Foram momentos onde a igreja se colocou na presença do Senhor e orou e jejuou por muito tempo. E Deus promoveu esse grande avivamento ao qual eles buscaram. Que nós possamos ser essa igreja nos dias de hoje. Tempos difíceis. Tempos onde muitos estão se apostatando da sua fé. Como aquelas pessoas em Jerusalém que ficaram na pobreza, na miséria, e começaram a se misturar com outros povos. Que nós não sejamos essas pessoas. Que nós possamos ser instrumentos do Senhor, na onde a gente botar a planta dos nossos pés. Amém? Passo a palavra para o pastor. Amém. Louvado seja Deus pela palavra.